Bom, agora talvez nós tenhamos chegado à parte mais importante desse bloco de Python básico, que são funções, né? O que são funções? A definição de uma função é um bloco de código nomeado que pode ser executado ao chamar esse nome, que pode ou não receber um conjunto de parâmetros, e aí a execução desse bloco de código vai ser alterada de acordo com esse conjunto de parâmetros, e pode ou não retornar uma saída com base nesses parâmetros. Okay? Então, uma função em Python, ela é definida da forma que vocês estão vendo nessa imagem aqui no centro do notebook. Né? Então, como é que ela é completamente definida? Tem uma palavra def, que é uma palavra reservada em Python. Daí eu tenho o nome da função sendo definido, e essa é a parte que a gente vai usar para chamar a função depois. Aí nós abrimos parênteses e aqui dentro nós podemos colocar 1, 2, 3, 5, 20 parâmetros que a função pode receber, e esses parâmetros geralmente são nomeados. Aí eu coloco 2 pontos, dou um tab, e aqui dentro entra o conteúdo da função. Né? E aí, como eu falei, uma função pode retornar algo ou não. Se ela for retornar algo, eu coloco um return aqui, que é outra palavra reservada, e coloco o valor depois a ser retornado dessa função. Então, vamos aqui escrever uma função rapidamente. É a função clássica, que a gente chama de função Olá Mundo. Essa função vai receber um nome, colocar 2 pontos, e o que essa função vai fazer? Vai criar um texto de olá, e esse texto de olá vai ser olá, vou colocar aqui o nome, eu vou colocar aqui prazer em te conhecer. Aqui eu vou colocar para imprimir esse texto de olá, né? E agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu olá mundo e colocar aqui vários nomes. Vou chamar olá mundo com Pedro, chamar olá mundo com Mateus, e assim por diante. Então veja que o meu bloco de execução de código, ele está rodando aqui, onde ele está executando o print, né? E ele recebe esse parâmetro, e eu posso chamar com ele várias e várias vezes. A verdade é que a gente já estava usando funções há algum tempo, né? Por exemplo, round é uma função, o seal que a gente viu aqui é uma função, e assim por diante. Então eles são esses blocos de execução de código. E a função, como eu falei, ela tem todas essas componentes aqui, e a gente vai precisar entrar no detalhe de algumas dessas componentes. A primeira é as variáveis de uma função. Tipo, como que ela funciona por detrás dos panos? Ó, vamos pegar aqui o meu Olá Mundo Pedro, certo? E aí ele gerou aqui um Olá Pedro para a gente conhecer. Agora, veja que durante a execução da minha função, ele cria uma variável chamada texto de olá, desculpa. Será que esse texto de olá existe? Se eu pesquisar aqui, ele vai me dar que texto de olá não existe. Por quê? Porque quando eu executo uma função e eu crio uma variável dentro dessa função, a variável ela só existe dentro daquela função. Então, o que significa que existe um conceito chamado variável local. O texto de olá, a gente fala que é uma variável local porque ela só existe dentro dessa função de olá mundo. Ela não existe fora da função de olá mundo. Ah, mas o que acontece então se eu pegar aqui e definir um texto de olá, que pode ser qualquer outra coisa, olá fulano, prazer em te conhecer. Vamos supor que eu tenha esse texto de olá, e agora eu execute o meu olá mundo, e coloco aqui o meu olá mundo com o Pedro. Será que ele vai aparecer olá fulano? E a resposta é não. Por quê? Porque esse texto de olá é um texto de olá que a gente chama de variável global. Mas no momento em que eu crio a minha variável local, a variável local substitui a variável global, ok? E a minha variável global, se eu for olhar o meu texto de olá aqui, ela permanece inalterada, ok? Então, é como se as coisas não se misturassem. Mas cuidado, né? Porque, eventualmente, pode ser que você crie uma variável
e queira uma variável global e queira usar ela dentro de uma função. Aí como é que eu faço isso? Vamos pegar aquele meu mesmo texto de Olá Mundo, né, que eu fiz agora há pouco. Só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai declarar explicitamente que eu quero usar o texto de Olá global. Então eu vou pegar aqui um global texto de Olá. E o que isso aqui está fazendo é, eu estou indicando que eu quero procurar, no contexto de execução que eu estou fazendo aqui, um texto de Olá. E eu quero imprimir o valor desse texto de Olá. E aí depois eu vou imprimir um novo texto de Olá que foi gerado aqui. Se eu executar essa função e reexecutar o Olá Mundo, o que a gente vai ver? A gente vai ver o Olá Fulano, que é do texto de Olá Global, e depois a gente vai ver um Olá Pedro. E se eu olhar para o meu texto de Olá agora, a gente vai ver que ele foi modificado para Olá Pedro. Por quê? Porque o Python entendeu que eu falei, olha, eu quero usar a variável global. E aí ele substituiu o conteúdo da variável global nessa função. Então tome cuidado sempre que você estiver escrevendo funções, especialmente no contexto do Jupyter, porque no contexto do Jupyter, às vezes você nem precisa desse global aqui para fazer com que isso aconteça, dependendo de como você estiver programando. Então preste atenção nesse funcionamento das variáveis quando estiver definindo funções. Bom, é assim que funcionam variáveis dentro e fora de funções. Agora, como que funcionam os argumentos de uma função? Bom, a gente já viu que a gente consegue colocar os argumentos que a gente quiser simplesmente passando ele aqui na definição da minha função. Só que tem muitas outras maneiras de eu passar um argumento por uma função. Lembra, por exemplo, do print, em que a gente colocava um CEP igual a alguma coisa para mudar o separador da função print? Isso é o que a gente chama de argumento com valor padrão. Esse argumento com valor padrão, a gente pega e coloca, por exemplo, Olá Mundo, e eu vou passar um nome, eu posso passar aqui, por exemplo, um sobrenome e dizer que o valor padrão desse sobrenome é forli. E agora eu vou mudar para o meu texto de Olá Nome, colocar aqui o sobrenome também, né? E agora se eu pegar Olá Mundo, imprimir Olá Mundo Pedro, ele vai inserir Olá Mundo Pedro forli. Se eu inserir agora Olá Mundo Mateus, ele vai inserir Olá Mundo Mateus Forli. Se, por outro lado, eu quiser mudar o sobrenome, colocar aqui, por exemplo, Cristiano, aqui não é um sobrenome, mas tudo bem, Ronaldo, você vai ver que ele vai imprimir Olá Cristiano Ronaldo, porque ele está substituindo esse sobrenome aqui com o nome Ronaldo. E eu posso explicitamente falar aqui, por exemplo, Matias, e aí colocar sobrenome é igual, e aqui eu vou passar Vinha. E ele vai mudar o nome Matias Vinha aqui. Então, o argumento padrão no Python é uma variável que eu coloco aqui na definição de uma função, onde eu vou colocar um igual e vou definir qual o valor padrão daquela função. E aí, quando eu executar minha função, eu posso modificar esse valor padrão, tanto passando um conjunto de valores na ordem das variáveis, quanto escrevendo explicitamente que eu quero mudar o valor daquele argumento padrão. Ok? Agora, o que é importante a gente levar em consideração? Que os valores padrões, eles são avaliados apenas uma vez. E por que isso é importante? Porque isso faz diferença quando o valor que a gente está passando para um argumento, ele é mutável. Por exemplo, vamos supor que eu passe aqui agora uma função def altera lista. E aqui eu vou passar uma função lista. E aqui fora eu vou pegar um lista 1, 2, 3, 4. Se agora eu colocar um lista.append 5 e eu imprimir o valor da lista antes, chamar o alteralista com a minha lista, imprimir o valor da lista depois, vocês vão ver que minha lista foi alterada mesmo fora da minha função. Que é diferente do que aconteceu quando a gente está brincando com o texto de Olá, onde eu tive que explicitamente falar um global. Porque a lista é um objeto mutável,
a gente fala que quando ela é passada por uma função, ela é passada como referência, o que significa que qualquer alteração que eu faça nessa lista dentro da minha função, eu vou efetivamente aplicar na minha lista original. Tá? E isso acontece com listas, isso também acontece com dicionários. Então, cuidado com quais são os valores que você passa para uma função e quais são as operações que você carrega para dentro daquela função, porque isso eventualmente pode acarretar em modificações fora da sua função. Bom, o segundo tipo de argumento são os argumentos que a gente chama de nomeados. Na verdade, o argumento padrão que a gente viu aqui já é um tipo de argumento nomeado, né? Vamos supor que eu crio uma função aqui chamada Papai Noel. E aí eu vou passar aqui uma velocidade, uma ação para o Papai Noel, que eu vou dizer que o padrão é voou, um presente que o Papai Noel vai me dar, que vai ser chocalho, e uma cor que vai ser aqui azul. E eu vou vir aqui e imprimir uma mensagem. E a mensagem que eu vou imprimir vai ser a seguinte. Vou dizer, Papai Noel, aí ele vai ter uma ação, que nesse caso vai ser voou. A gente vai dizer que ele voou a uma velocidade de x km por hora, que eu vou passar a informação. Eu vou dizer que ele voou para me dar um presente. E eu vou dizer que ele voou para me dar um presente de cor e a cor selecionada. Bom, a gente já viu que se eu passar aqui Papai Noel 1000, nesse caso, ele vai imprimir a mensagem com os valores padrões que estão colocados aqui. Se eu colocar agora Papai Noel 1000 e colocar aqui vírgula, sei lá, ação, correu, e o presente, sei lá, qualquer coisa aí, sei lá, um Uno, e a gente já sabe que ele vai modificar. Então, Papai Noel correu a 1000 km por hora para me dar um Uno de cor azul, vamos supor. Agora, tem uma maneira de configurar essa execução que é passando explicitamente o nome de cada variável. Por exemplo, eu posso fazer Papai Noel e dizer que a velocidade é 1000. E ele vai entender que ele precisa executar com velocidade 1000, mesmo que velocidade não tenha um valor padrão. Eu posso escrever, por exemplo, Papai Noel, e aqui eu vou escrever que a velocidade é 1000, eu vou escrever que a ação é correu. E ele também, correu com ponto de interrogação é difícil, e ele vai aparecer aqui também. E aí, porque eu estou nomeando a variável explicitamente, eu posso mudar a ordem com que eu coloco isso. Então, se eu trocar o vel de posição com ação, o Python não vai ter problema com isso, porque eu estou efetivamente nomeando os parâmetros que eu estou colocando. Ok? E aí, inclusive aqui, porque eu estou nomeando os parâmetros que eu estou colocando, eu posso inclusive passar qualquer que seja o parâmetro aqui. Então vamos supor que eu queira da cor vermelha. Isso aqui funciona também para modificar a função, né? Então veja que numa chamada de função, a gente consegue, dados os nomes dos parâmetros, colocar explicitamente esses nomes ou não. Então ele te dá essa flexibilidade. Agora, é importante a gente notar que tem algumas limitações para isso. Por exemplo, vamos supor que eu tentasse rodar a função Papai Noel sem nenhum argumento. Aí o negócio não vai funcionar, né? Por quê? Porque não existe, né? Não tem como ele executar sem você, no mínimo, passar a velocidade, porque eu não dei um valor padrão para a velocidade. Também não tem como eu pegar e falar, olha, deixa eu passar um valor padrão para a velocidade, que seja 5, e depois eu quero que o próximo argumento, que é a ação, eu coloque sem explicitar o nome do argumento, que é correu. Aqui ele também vai dar um erro, porque se eu coloco o primeiro argumento como nomeado, e o primeiro argumento ele não é nomeado, o segundo argumento obrigatoriamente tem que ser nomeado, senão ele não vai funcionar. A mesma coisa seria o inverso. Vamos supor que eu queira colocar
o argumento nomeado de vel igual a 5, e aí eu fale que o outro eu queira deixar correu. Ele também não vai funcionar, ok? Por quê? Porque nesse caso ele vai interpretar o correu como valor de velocidade. E aí é como se você estivesse tentando passar a velocidade duas vezes. Da mesma forma, também não vai funcionar se você colocar aqui, por exemplo, velocidade igual a 5 e colocar comida igual a biscoito. Por quê? Porque não existe um argumento comida. Então o Python não consegue fazer essa execução corretamente. Ok? Então é importante que você saiba como você pode chamar uma função. É bastante flexível, mas óbvio que tem limitações. Argumentos nomeados devem vir depois de argumentos posicionais. Então, todos os argumentos nomeados eles devem corresponder a argumentos aceitos pela função, é por isso que comida não funciona, mas a ordem é irrelevante, é por isso que a gente consegue ficar mudando de um lado para o outro. Só que nenhum argumento pode receber mais de um valor, por isso que a gente chega nesse problema aqui. Então, vamos ver aqui, por exemplo, se eu pegasse uma função que recebesse um parâmetro A, que não fizesse absolutamente nada, se eu tentar pegar a função com valor 0 e valor A, ele vai dar um erro aqui, que é o mesmo erro que a gente tem quando eu passo aqui correu e velocidade, porque ele está tentando passar dois argumentos para a mesma função. Existe, entretanto, uma maneira da gente definir funções que é até mais flexível em termos de o que a gente pode inserir para um determinado parâmetro. O que significa que existe uma maneira da gente dizer, olha, tem um número variável de argumentos que a gente pode esperar para essa função. Por exemplo, suponhamos que eu crio uma função loja de queijo aqui. E nessa loja de queijo, eu vou passar um tipo e eu vou passar aqui vários argumentos e vários argumentos nomeados. E aqui eu vou escrever, você tem do tipo, e aí eu vou colocar o tipo, eu vou colocar um ponto de interrogação, e aí eu vou dizer, foi mal, mas acabou todo queijo. Eu vou colocar aqui o tipo de queijo que foi falado, foi pedido. Tipo. E aí, o que acontece? Quando eu coloco esse asterisco aqui, eu estou falando que existe um número variável de argumentos que pode ser inserido. Isso significa que eu vou poder, que nem eu fiz aqui, vel igual a 1000, eu poder colocar 1000, 2000, 3000, 4000, vírgula, 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 quantos argumentos eu bem entender. E enquanto eu colocar argumentos aqui, ele vai entender que ele faz parte desse args e ele vai consolidar isso numa lista única. Então, eu posso vir aqui em forarg, em args, e dar um print arg, por exemplo. E aqui eu vou imprimir uma linha com uma grande linha de dados aqui. E o que é o kwargs, por outro lado? É a mesma coisa que o args, só que ao invés de eu passar uma lista variável com valores simples, colocando valor 1000 ou correio, o que seja, o kwargs, eu espero colocar argumentos nomeados que são variáveis. E aí isso vai ser tudo consolidado num dicionário. Então, kwargs, eu vou imprimir kwargs, eu vou imprimir aqui kw, vírgula, kw, vírgula, dois pontos, kwargs, e aqui colocar kw. Bom, aí se eu tentar executar essa função, a princípio vocês estão olhando e falando, nossa, isso aí não quer dizer nada para mim, né? Vamos supor que eu coloque aqui loja de queijo e eu fale que eu quero queijo do tipo prato. Aí você vai olhar, imprimiu só, você tem do tipo prato? Foi, mas acabou todo queijo prato. Não parece nada muito interessante. Mas aí que tá aqui que entra a parte interessante. Eu posso colocar vírgula, posso colocar aqui, por exemplo, uma mensagem. É bem procurado este queijo. Colocar um ponto aqui. E agora vai aparecer o prato e depois vai aparecer esse é bem procurado esse queijo, porque ele faz parte do args aqui. Mas como eu falei, o args com asterisco indica que tem um número variável de argumentos. Então eu posso colocar aqui outra vírgula e escrever a galera
come pra caramba, mas você pode ver com... E ó, agora, além de colocar o é bem procurado esse queijo, ele inseriu também a mensagem é procurado pra caramba, mas você pode ver com. Aí, se agora eu colocar loja igual alegria do queijo, veja o que vai acontecer. Opa. Que ele vai colocar aqui o print, loja, dois pontos, alegria do queijo, que é este print aqui de baixo aqui. Porque como eu coloquei agora um nome para o meu argumento, ele entende, agora eu não estou mais falando desses argumentos variáveis, agora estou falando desses argumentos aqui. E ele vai gerar um dicionário de keywords. Então eu posso colocar loja, que é a alegria do queijo, cujo dono é o Fernando Cabra, e ele fica na rua Cheddar com Faria Lima. E agora ele vai imprimir loja Alegria do Queijo, que o dono é o Fernando Cabra, e a rua é o Cheddar com Faria Lima. Então veja que uma função que a princípio só tinha um argumento conhecido, a gente acabou passando 6 argumentos para ela ser modificada em função disso. E essa é uma maneira que eu tenho de controlar e colocar, quando eu não tenho muita certeza do que pode vir aqui, eu posso passar dessa maneira. Inclusive, se você quiser passar, por exemplo, pegar a loja do queijo, aqui, vou passar de novo o argumento prato, e aí quiser passar uma lista nesses argumentos variáveis, eu posso, basta eu colocar o asterisco, e aí colocar a lista. Nem sei o que tem armazenado em lista, mas vamos ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E a mesma coisa com o dicionário. Eu posso colocar asterisco, asterisco, dicionário, e ele vai como se fosse desempacotar as informações da lista e do dicionário dentro desses elementos aqui. O Python entende isso. Então eu posso até construir outras variáveis que contêm uma lista de argumentos e contêm um dicionário de argumentos e passar para a minha função desde que eu coloque esse asterisco e 2 asteriscos. Bom, aí nós temos também, e a última parte de argumentos, os parâmetros vistos como especiais. Né? Então, até agora a gente viu duas maneiras de passar parâmetros. Então, ou a gente passa o parâmetro por posição, ou a gente passa explicitamente por nome. Para que a função seja o máximo legível, meio que faz sentido você tentar restringir a maneira como os argumentos vão ser passados. Porque dessa forma, qualquer desenvolvedor que olha a função consegue determinar quais itens, ou o que precisa, quais itens estão sendo passados, quais não, enfim. E aí, o que a gente pensa em termos de uma estrutura geral de uma função? Essa aqui é essa estrutura geral, em termos de quais são os argumentos que a função contém. Então, ela contém um conjunto de argumentos. O primeiro são os argumentos ditos posicionais, que são esses que é o parto. Parto é difícil, hein? Prato. Será que estava assim nos começos? Espero que não. É o velocidade, é o correu que está aqui. Então, são os argumentos puramente posicionais. Depois dos argumentos posicionais, vem os argumentos chamados de posicionais ou chaveados. Né? Então, essa indicação é para argumentos que podem ser colocados numa determinada ordem, ou eles podem ser colocados com o nome daquele argumento específico. Tá? Então, é o exemplo de eu passar o velocidade somente passando o número 1000, ou passando vel igual a 5, por exemplo. E aí, por último, eu tenho os argumentos chaveados apenas, que são os argumentos que só podem ser passados se forem explicitamente nomeados. Bom, aí você deve estar se perguntando, ué, mas você não tinha falado agora há pouco que, quando eu construo minha função, eu posso escolher se eu vou chavear ou não, se eu vou colocar posicional ou não. Como é que está mudando? Como é que você está forçando uma pessoa ao rodar essa função a que esses argumentos sejam obrigatoriamente chaveados? É aqui que entra esse barra de espaço e esse asterisco que está aqui no meio. Porque o que está acontecendo aqui?
Quando eu coloquei os argumentos posicionais, vírgula e o barra de espaço numa função é indicativo de que a partir de aqui os argumentos vão ser apenas posicionais ou chaveados. E o asterisco é o indicativo de que os meus argumentos a partir de aqui têm que ser obrigatoriamente chaveados. Obrigatoriamente chaveados. Então, vamos ver isso aqui na prática. Vamos construir algumas funçõezinhas. Então, primeiro a gente vai construir a nossa função normal. Função normal com um argumento aqui. E a função normal vai imprimir o argumento. Aí a gente vai passar uma função que a gente chama de somente posicional. E aí é aqui que vai entrar a nossa barra de espaço, porque eu vou passar aqui arg, vírgula, barra. E vou imprimir o argumento. Depois eu vou escrever uma definição aqui que é somente chaveado. E aqui eu vou colocar um asterisco, vírgula arg, e vou imprimir o argumento. Depois eu vou escrever um chamado combinado. E o combinado vai ser o posicional, barra, normal, vírgula, asterisco, chave. E aqui eu vou imprimir o posicional, o normal e o chave. Bom, como que você deve estar imaginando pelo nome da função? Primeiro, tem a função normal, que é o que a gente já conhece. Então, a função normal, a gente já sabe como a gente pode executar. Eu posso vir aqui, pegar essa função normal, passar um valor de argumento que é 1, ou posso passar arg igual a 1. Beleza. Aí tem o somente posicional. O somente posicional, a partir do momento que eu coloquei a barra de espaço, ele indicou que esses argumentos, todos os argumentos antes da barra de espaço, são obrigatoriamente posicionais. O que isso significa? Que se eu tentar somente posicionar 1, vai funcionar legal. Tá aqui, somente posicionar 1. Agora, se eu tentar somente posicionar arg igual a 1, aí vai ter um erro, porque ele vai indicar que esse argumento aqui é apenas posicional. Forma análoga, se eu tentar o meu somente chaveado agora, e eu rodar, e aqui eu vou ter que rodar primeiro o chaveado, o com a chave, depois o sem a chave, para a gente ver. Então, se eu colocar aqui o somente chaveado, vocês vão ver que ele só vai conseguir executar o primeiro, porque eu coloquei um asterisco, e tudo depois do asterisco só pode ser chaveado. E aí o combinado é esse formato aí que a gente viu, onde eu escrevo um argumento posicional, que é 1, um argumento normal, que eu posso colocar a posição, ou posso colocar o normal igual a 3, e por último, a gente tem o chaveado, que é o nome é chave, eu vou colocar a chave igual a chave. E essa função executa também. Então, o Python tem essas definições justamente para você ter um formato padrão de como você espera que uma função funcione. E essa é uma boa prática de código. Na maioria das vezes, esse cara aqui vai funcionar muito bem. Mas quando você tiver uma função que tenha muitos e muitos parâmetros, aí a gente vai ver isso aqui sendo usado. Ok? Bom, a gente viu todas as maneiras possíveis de descrever um argumento. Agora vamos ver como é que a gente trata valores de retorno. É muito fácil, na verdade, o valor de retorno. Vamos supor que eu pegue minha função olá mundo, que a gente escreveu lá em cima, e agora, ao invés de imprimir um texto, a gente vai retornar uma string, que vai ser a string olá. Eu vou passar aqui o nome, colocar um ponto de exclamação, prazer em te conhecer. E agora, quando eu chamar o olá mundo, eu vou passar o resultado de olá mundo para uma determinada variável. E aí, essa variável vai conter o valor de retorno que foi executado na função olá mundo. Se a função não tivesse um valor de retorno, como era o caso da função anterior, ele retornaria o valor none, que é esse cara aqui, que é uma palavra reservada também, que é a indicação do vazio em Python. Tá? Então, você inclusive consegue checar se um é known. Então,
que é uma sintaxe meio esquisita, mas você pode perguntar, é known? Ou é igual a known? E assim vai. E fazer checagens com relação ao valor vazio, tá? Bom, e a gente pode não só retornar um único valor, como também retornar vários valores. Então, eu posso pegar aqui, vamos supor que eu queira fazer uma função que faça várias operações em cima de dois valores numéricos. Então, eu vou retornar a soma dos números, a subtração dos números e a multiplicação dos números. O que vai acontecer aqui? Ao executar essa função, ele vai criar uma tupla. Vou colocar aqui 5 e 10. Ele vai criar uma tupla com os três diferentes valores resultantes. E eu posso, inclusive, pegar essa tupla e armazenar numa variável única, v, e checar aqui v, ou eu posso armazenar isso em várias variáveis, R1, ou vou chamar de V1, V2 e V3 aqui, e eu posso imprimir os valores de V1, V2, V3. Tanto faz a maneira como você salva esses dados, mas você consegue desempacotar isso numa variável única, que é uma tupla, ou em várias variáveis que compõem os valores individuais. Então, valores de retorno é tão simples quanto coloca a palavra-chave retorno e coloca os valores de retorno. Bom, docstrings. Uma das coisas que é bom a gente fazer numa função é documentar o que ela faz. Vocês devem ter notado, e eu já falei isso, que se você pegar uma função como print e apertar Shift, segurando, e depois apertar Tab, você consegue ver a documentação dessa função. Se você for ver aqui no começo está escrito docstring 2 pontos. E aqui diz o que a função faz. Então ela imprime o valor para um determinado strings, que é o sysstdout por padrão. E bom, tal qual as funções que a gente define, pegar aqui a minha olá mundo, mais uma vez, passar aqui o valor nome, a gente também pode colocar uma docstring para ela. Então eu vou colocar aqui, ó, docstring o que essa função faz? Imprime uma mensagem de olá com o nome da pessoa. Essa string recebe um parâmetro nome, que é o nome da pessoa a ser impresso. E aí aqui, depois das minhas aspas triplas, eu vou escrever a definição da função, que é o texto de olá. É aquele texto de olá que a gente já fez 600.000 vezes. Vou pegar aqui, para não ter que ficar copiando, para não ter que ficar digitando 1000 vezes também. E eu vou colocar aqui, imprime texto de olá. E agora, se eu pegar a minha função olá mundo e apertar aqui um Shift Tab, a gente vai ver docstring e imprime uma mensagem de olá com o nome da pessoa. Se eu clicar em mais, vai dizer, ó, recebe um parâmetro que é o nome da pessoa a ser impresso. Inclusive, o olá mundo, uma função em Python, eu consigo pegar e colocar um ponto doc, underline, underline aqui, e ver qual que é a string que define a documentação da minha função. Ok? No nosso caso aqui do curso, o que é o formato de documentação que a gente vai adotar é o formato que é chamado de Sphinx. Porque existem vários tipos de formatação que você pode aplicar nessa docstring. A documentação que a gente usa é o Sphinx, porque ela é uma das documentações que vai facilitar autodocumentar o nosso código. Então, nós vamos utilizar esse padrão aqui ao longo do curso. E o padrão da documentação da Sphinx é o seguinte. Eu tenho algumas palavras-chave que eu escrevo para uma determinada função. Então, deixa eu escrever a função aqui e a gente olha cada uma delas. Então, eu vou criar uma função multiplica, que vai multiplicar os valores de A e B, e eu vou ter o valor de C igual a 1 aqui. E aí, vamos fazer a nossa função. A definição da nossa função vai ser retorna a soma da multiplicação. Opa! Na verdade, não é a soma da multiplicação. Retorna a multiplicação de todos os
argumentos da função. Bom, beleza. O que a gente tem que definir aqui? Primeiro, a gente tem que definir os parâmetros da minha função, que como vocês viram aqui em cima, para eu escrever explicitamente falar, ó, essa função tem um parâmetro chamado a, eu coloco 2 pontos param, coloco a, aí eu escrevo o que ele significa. Esse aqui é o argumento 1, por exemplo. Depois, eu posso colocar embaixo do parâmetro qual que é o tipo desse argumento. Então, no caso, a variável a, eu espero que ela seja de um tipo específico. Eu posso esperar que ela seja de um tipo específico. Posso dizer que é, por exemplo, tipo int. Então, vou colocar 2 pontos, type a int. Para o argumento b, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui eu vou colocar o b e o b. Aqui eu vou colocar argumento 2. E para o argumento c, como ele tem um valor padrão, eu vou colocar aqui typing c. Vou colocar argumento 3. Eu vou escrever aqui vírgula padrão é 0. E aqui no type do C, além de colocar que ele é o valor int, eu vou colocar um vírgula e vou escrever optional, para indicar que o usuário não precisa necessariamente passar esse valor. E aí eu vou colocar aqui, por fim, uma condição adicional, que é essa raise aqui, que é, eventualmente, o seu código pode levantar algum erro, dependendo do que o usuário passa. Então, eu vou escrever aqui que essa função vai devolver um value error se o A for igual ao B, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vou escrever minha função aqui para ficar mais claro. Se A for igual a B, a gente vai dizer que isso aqui vai levantar um erro, e não precisam se preocupar em entender essa parte do código de arg2. Caso contrário, eu vou retornar o produto de A, B e C. E a última coisa que eu preciso dizer é qual que é o tipo do argumento de retorno, que eu uso o rtype, e a descrição do retorno, que é a multiplicação de todos os argumentos. Então, adicionando isso, eu teria uma documentação completa na formatação do Sphinx dessa função de multiplica. Tem ainda alguns outros parâmetros que eu posso colocar aqui, que é o caso desse see_also, que é para indicar links adicionais para entender mais sobre essa função multiplica, notes, que é para adicionar notas com relação à implementação, e o warning, que é para adicionar avisos com relação a como a função foi implementada. Tem todos os detalhes aqui no Sphinx, mas eu acho que ao longo do curso, conforme a gente for escrevendo funções, vocês vão pegar pouquinho a pouquinho como esse padrão é desenvolvido em Python. E a última coisa que eu tenho para falar sobre a documentação de funções é com relação aos type hints. Então, o que é um type hint? A gente deve ter notado, você deve ter notado, que quando eu chamei lá o Olá Mundo, eu posso passar Pedro aqui dentro, mas eu também posso passar, sei lá, qualquer outra coisa, 2 mais 3J, por exemplo, para esse valor. Por quê? Porque o Python é uma linguagem que utiliza o que a gente chama de tipagem dinâmica. Ou seja, a princípio, quando a gente executa uma função, o argumento daquela função não tem tipo específico. Não tem nada que forçando o argumento nome a ser do tipo string. Eu posso, a princípio, passar qualquer coisa. E a linguagem vai entender, conforme eu vou passando as coisas, qual que é o tipo ideal, ou qual que é o tipo que aquela variável deveria ter. Só que existe uma maneira de eu descrever, de eu deixar explícito que a variável que eu estou escrevendo tem que ter um tipo específico. Então, vou pegar aqui a minha definição do Olá Mundo, e essa maneira é a partir do type hint. E o type hint é super simples. Para eu dizer que a variável nome tem que ser do tipo string, eu vou colocar aqui nome, vou colocar 2 pontos e vou escrever aqui str. E isso vai deixar explícito que essa é uma função string. Se eu quisesse que o nome fosse inteiro, colocaria aqui um int. Se eu quisesse que o nome fosse float, colocaria um float aqui. Então, colocando 2 pontos e o tipo da variável, a gente já sabe qual exatamente deveria ser o tipo da variável nome.
E além disso, eu posso colocar qual que é o tipo da variável de retorno também, explicitando um traço, colocando uma flecha aqui, colocando none, por exemplo, no caso dessa função. Por quê? Porque a função não retorna nada a princípio. Então ela só executa isso aqui, e aí aqui na minha documentação eu vou escrever que o tipo dessa variável nome é um tipo string, né, que foi o que a gente fez aqui em cima, né? Então agora o meu olá mundo, ele ainda, se eu tentar executar ele com um número complexo, como eu fiz aqui, você vai ver que ele vai executar da mesma maneira, tá? O type hint, ele tem esse nome porque ele é uma dica do tipo. Então isso é para os programadores saberem que essa variável é do tipo string, para quem estiver utilizando essa função. Entretanto, não tem nada aqui nesse primeiro momento forçando a variável a ser desse tipo. Mas é uma boa prática a gente sempre colocar os tipos das funções. E conforme a gente for desenvolvendo, eu vou mostrar para vocês uma biblioteca, que é a biblioteca typing, que a gente pode fazer import typing, que é para indicar type hints das minhas variáveis, que é para quando a gente for indicar, por exemplo, tipagem de listas, tipagem de dicionários e assim por diante, essa biblioteca vai ser útil. Tem mais detalhes sobre o type hint nesse artigo aqui, vocês podem ler, mas, de novo, isso é outra coisa que, ao longo do curso, a gente vai aprender melhor como isso funciona. Bom, e o último tópico relativo a funções, que é útil a gente saber, são as chamadas funções anônimas. O que são funções anônimas? Bom, a gente já viu o que é uma função clássica, que a gente, por exemplo, cria aqui por exemplo, vou criar um incrementador, n, eu vou falar return n mais 1, por exemplo. Isso seria uma função clássica. Eu estou incrementando o valor n aqui. Agora, uma função anônima, ela é uma função que eu escrevo ela sem precisar fazer todas essas definições aqui, que ela utiliza a sintaxe do lambda, que seria, por exemplo, lambda n é n mais 1, vai criar uma função anônima, ou que recebe um parâmetro n e retorna o valor de n mais 1, que é a mesma coisa que está aqui. Inclusive, se eu chamasse isso aqui de cria incrementador, eu posso chamar os dois da mesma maneira. Então, vamos supor que eu coloque aqui cria incrementador. Vou colocar aqui o valor 10, ele vai me devolver o valor 11. Se, por outro lado, eu fizer isso aqui e executar exatamente o mesmo bloco de código, você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo. Pô, então por que uma função anônima seria útil? Né? Uma das maneiras que seria útil é, por exemplo, se eu quiser alterar uma função, alterar o padrão de comportamento de uma função em função de outra função. Parece meio esquisito. Mas vamos supor que eu quisesse criar um incrementador e esse incrementador eu quisesse variar esse número 1 aqui, por exemplo. Então vamos supor que eu quisesse criar uma função incrementadora e cujo incremento pode variar, sei lá, de acordo com algum parâmetro, dados lá e o que seja. Ao invés de eu devolver o valor n mais 1, eu vou devolver aqui uma função lambda x mais n, por exemplo. E agora, eu vou executar esse cria incrementador. Eu vou primeiro executar o cria incrementador 1, e essa vai ser o meu f1. Eu vou fazer um f2, que é o cria incrementador com 42, para a gente ver isso aqui sendo executado. O que vai acontecer? A primeira função, ela devolve uma nova função que vai incrementar um número de 1 em 1, enquanto a segunda função devolve uma nova função que vai incrementar um número de 42 em 42. Então, se eu chamar f1, que imprimir esse valor, f1 com o valor 0, ele vai me devolver o valor 1. Agora, se eu chamar f2 com o mesmo valor 0, ele vai me devolver 42. Então, veja que eu mudei como a função se comporta de acordo com um parâmetro de outra função. E o lambda, na verdade, a gente vai ver ele sendo muito utilizado no NumPy e no Pandas, que quando a gente for olhar tratamento de dados, a gente vai ver como isso funciona. Mas tudo que você precisa saber é que ele funciona como uma função normal, só que só com argumentos posicionais, retorna um valor, apesar de eu poder retornar vários, se isso aqui fosse uma tupla.
E inclusive posso passar vários argumentos se eu tiver x, a, b, c, enfim. O que eu quiser fazer aqui, eu posso dentro de muitas restrições, porque é muito, muito, muito mais simples. Bom, e como eu falei, as funções lambda são especialmente úteis quando eu estou acoplando elas em alguma outra função, que eu dei o exemplo do apply do pandas que a gente ainda não conhece. Mas existe uma função que a gente já conhece que a gente pode aplicar à função lambda. Um exemplo é o método sorte de listas. Vamos supor que eu tenho uma lista com alguns pares de valores aqui. O par de valor 1, e aqui o par de valor 2, o par de valor 3 e um par de valor 4. Aí vamos dar uma misturada aqui nas posições, pegar esse 2 aqui e jogar para o começo, vamos pegar esse 4 aqui e jogar ele na frente do 1. Então, beleza, esses aqui são os meus pares. Se eu pegar esse cara aqui e aplicar um sort, o que a gente vai ver? Vou colocar aqui o pares depois. A gente vai ver que ele vai ordenar a minha tupla de valores de acordo com o primeiro valor que está aqui. Então, vai vir primeiro a tupla com valor 1, depois a tupla com valor 2, depois a tupla com valor 3 e assim por diante. Mas suponhamos que, ao invés de você ordenar por meio do valor que está no primeiro argumento, você queira ordenar pelo texto que está nesse par aqui. Bom, aí o que você pode fazer é, o método sort, ele recebe um parâmetro chamado key, que você pode passar uma função, e eu vou pegar essa aqui, essa função par, e vou colocar aqui e extrair o valor par1. E aí o que você vai ver? Quando eu fizer isso, eu estou falando que a chave para ser usada para ordenar os valores dessa lista vai ser o segundo valor contido nessa tupla, ou seja, o texto. E aí você vai ver que ele vai ordenar de acordo com o texto. E ele vai ficar quase igual ao que eu coloquei aqui, porque ele vai ficar primeiro a letra D, né, por isso 2, depois a letra Q, depois a letra T e por último a letra U. Então ele mudou a forma de ordenamento porque eu apliquei essa função. E o que essa função está fazendo é, cada um desses elementos, aqui desse par de elementos, está sendo passado para essa função anônima e eu estou extraindo o resultado dessa função. Agora, pensa, isso aqui é muito mais simples do que eu fazer uma definição completa de função. E com isso, a gente olhou tudo, o básico, né? Não olhamos com muito detalhe, que a gente pode fazer em Python com as funções.